Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre o que é a destruição criativa ocasionada pelo capitalismo. Logo após a vinheta. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Com a chegada das crises financeiras, sejam elas locais ou globais, vagas de empregos começam a sumir e empresas começam a fechar suas portas. Nesse inteirinho, as pessoas começam a pedir por intervenção estatal para que o efeito negativo das crises seja mitigado, ou, se possível, extirpado. Joseph Schumpeter, economista voltado à escola austríaca, discordou dessa ideia de intervenção do governo no mercado durante a escrita de seu livro no ano posterior ao colapso da Bolsa Americana em 1930. Ele dizia que as recessões são o modo do capitalismo avançar, matando as empresas ineficientes e abrindo caminho para o novo, num processo que Karl Marx chamava de destruição criativa. Em outras palavras, a recessão era como um chacoalhão na árvore do capitalismo, fazendo com que as empresas podres caíssem, ficando apenas aquelas em bom estado. Schumpeter sempre acreditou que os empreendedores eram a força motriz do capitalismo. Assim como Adam Smith via o lucro sair dos rendimentos do capital e Marx da exploração do trabalho, Schumpeter dizia que o lucro vinha da inovação e não do capital ou do trabalho como os outros dois pensadores. Ele via o empreendedor como um ser diferente, fora da classe capitalista ou trabalhadora. Uma pessoa que inova, cria produtos e formas de inovação em condições e momentos incertos. O modo com que eles respondem às mudanças massivas é totalmente diferente dos empresários, que só possuem uma resposta adaptativa a pequenas alterações no mercado, fazendo com que se destaquem em comparação a eles. Quando os empreendedores levam suas invenções e inovações para o mercado, correm muito mais risco do que aqueles que apenas copiam o que existem, além de perturbar aquilo que é velho e abrir novas oportunidades para o lucro. Schumpeter dizia que a inovação é muito mais eficiente em criar mercados do que a mão invisível de Adam Smith ou mesmo da concorrência do livre mercado. O economista ainda dizia que, apesar de um novo mercado surgir posterior à inovação, outras empresas logo iriam começar a imitar o produto ou serviço, e assim os lucros seriam sugados do inovador, e conforme o tempo passasse, o mercado começaria a ficar estagnado devido ao equilíbrio das forças de mercado. Por conta disso, as recessões são importantes para retirar o excesso de empresas dos mercados, o que ele chama de peso morto, mesmo que esse processo seja doloroso. Para Schumpeter, existiam algumas condições para que a inovação pudesse ser realizada. A primeira é que em determinado período existam novas e mais vantajosas possibilidades de ponto de vista econômico privado, seja na indústria ou em algum setor específico. A segunda é que haja acesso limitado a tais possibilidades, seja por qualificações pessoais necessárias ou por circunstâncias exteriores. E a terceira e última condição é que a situação econômica do mercado permita o cálculo dos custos e o planejamento razoavelmente confiável, ou seja, que tenha a possibilidade de atingir uma situação de equilíbrio econômico. Por conta dessas condições, a maioria das inovações são de caráter tecnológico. Atualmente, os economistas tendem a diferenciar os tipos de inovação. Existem as inovações de sustentação, que são aquelas que mantêm o sistema funcionando e quase sempre são melhorias tecnológicas, e as inovações de ruptura, que abalam o mercado e realmente criam movimentação e que normalmente são alterações de produtos ou serviços. Um exemplo é o Spotify, um streaming de músicas e podcasts, onde as pessoas utilizam sem a necessidade de ficar baixando os arquivos para seus dispositivos. Marx acreditava que a destruição criativa dava ao capitalismo a energia necessária para sobreviver, mas também gerava crises que deixavam suas estruturas abaladas. Schumpeter concordou com parte dessa afirmação, mas dizia que o capitalismo não sucumbiria devido a não funcionar, mas sim ao seu sucesso. Diferente de muitos economistas, Schumpeter achava que o motor da inovação eram os monopólios, mas dizia que essas empresas estariam fadadas a crescer, se tornar
tornar gigantes e, devido à sua própria burocracia, irão o sufocar, matando assim o espírito empreendedor que foi o estopim da vida da instituição. E assim terminamos nosso capítulo de hoje. Falamos sobre a destruição criativa e como Schumpeter acreditava que o coração do capitalismo estava na inovação, diferente de Adam Smith e também de Karl Marx. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo vídeo e tchau!